Jesus. Vamos dar continuidade aqui à leitura do Alimento Diário, cuja série é A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Senhor Jesus. Da série Coluna e Base da Verdade. Semana 1. Título: A Igreja, a Casa de Deus. Terça-feira. A ninguém tenho de igual sentimento. Senhor Jesus. Senhor Jesus, ler com oração. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ó Senhor Jesus, espero, Senhor, Senhor Jesus, porém, Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, ó Senhor Jesus, o Senhor espera nos mandar, Senhor, o Senhor espera mandar cada um de nós, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Ó Senhor Jesus, nós possamos, Senhor, cuidar do teu interesse, cuidar do interesse da igreja. Ó Senhor Jesus, a ninguém tenho de igual sentimento. Na primeira epístola de Timóteo, de Paulo a Timóteo, lemos: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Aqui aparece outra figura simbólica da igreja, a casa de Deus. No logotipo desta série, vemos a imagem muito bem desenhada de uma coluna alta, imponente, em cujo topo se encontra a verdade, remetendo-a à igreja como coluna e base da verdade. Nesse contexto, a missão da igreja é mostrar a verdade. Além de ser a coluna, a igreja também é a base. A base é a palavra fundamental, composta dos itens básicos da nossa fé. A coluna é a palavra profética, a palavra direcional e da direção. Juntas, a base e a coluna expressam a verdade. Leiamos: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. O destinatário dessa epístola não é uma igreja, mas é uma pessoa, Timóteo. Dando prosseguimento ao segundo versículo, lemos: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Timóteo era filho de Paulo na fé. Normalmente, quando começa uma epístola, Paulo diz graça e paz. Aqui em 1 Timóteo, foi a primeira vez que ele acrescentou misericórdia. Por quê? Porque na época em que essa epístola foi escrita, já havia fortes sinais de declínio, de influência das ideologias e dos ensinamentos diferentes. Em tempos de declínio, só a graça e paz são suficientes, e a misericórdia se faz necessária. A graça alcança até certo ponto, mas a misericórdia vai mais longe e consegue chegar até o fundo para buscar o homem e trazê-lo ao alcance do braço da graça. Louvado seja o Senhor. Nesse tempo do fim, precisamos pedir misericórdia para cada um de nós. Não é fácil viver nos dias atuais. Tecnologicamente falando, hoje é tudo mais fácil. Contudo, por causa dessa pandemia, quantas mortes,
Quantos irmãos partiram? Na área da saúde, quando um irmão ou irmã está no hospital, sofremos e trabalhamos em oração por sua cura. Na área das finanças, o noticiário publicou que 63% da população brasileira está muito endividada por causa da pandemia. Creio que isso também afetou muitos irmãos. A que conclusão chegamos? Que precisamos de misericórdia. A misericórdia, no entanto, não se limita a algumas áreas, mas também se estende à questão dos ataques do inimigo à nossa mente e à nossa emoção. Então Paulo disse: graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo, o destinatário da epístola de Paulo, era seu cooperador. Ele tinha um relacionamento de confiança e amizade muito íntimo com Paulo. Seu nome foi mencionado por Paulo em muitas epístolas. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, escrito por Lucas, há várias menções de Timóteo ao longo de todo o ministério do apóstolo Paulo. Em Atos 16, temos a primeira menção de Timóteo e ali conhecemos sua origem. Paulo levou consigo e começou a ensiná-lo. Ele se tornou um aprendiz. Hoje, precisamos ter essa prática no viver da igreja. Os irmãos e irmãs mais experientes devem ter essa visão. Colocar sob seu cuidado alguns jovens, que terá a oportunidade de aprender a servir. Por esses versículos, percebemos que Timóteo não era um jovem acomodado, mas útil, com quem Paulo podia contar e em quem confiava muito. Nessas duas epístolas, vemos que o tom usado por Paulo para com ele era de amigo e também de companheiro e cooperador. Ele foi um bom aprendiz e Paulo estava muito encorajado com seu progresso. Era um pai falando a seu filho. Em outra de suas epístolas, incluindo 1 e 2 Timóteo, Paulo menciona Timóteo, Senhor Jesus, e também em Hebreus, se considerarmos como escrita por Paulo. Na última série do Alimento Diário, que abriu as duas epístolas de Paulo aos Tessalonicenses, intitulada Deus nos chama para o seu reino e glória, falamos bastante sobre Timóteo na história da igreja em Tessalônica. Vimos como Paulo teve de sair às pressas da igreja e deixou a igreja aos cuidados de Timóteo. Mais tarde, Timóteo foi até Coríntio para se juntar a Paulo, e este o enviou de volta a Tessalônica e Macedônia para cuidar das igrejas. Assim como Timóteo, também devemos aprender a ter intimidade com os apóstolos e a ser unânime com o sentimento deles. Vejamos em duas porções como Paulo tinha em alta estima. Na primeira porção lemos: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os seus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Quem é Timóteo? É meu filho amado e fiel no Senhor. Paulo o considerava assim, porque pregava o evangelho a ele, que recebeu o Senhor e se tornou seu filho, gerado a partir da fé no Senhor. Timóteo também era um jovem fiel ao Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos. Ele fazia exatamente como Paulo havia ensinado. Ele o representava.
Aonde Timóteo ia era como se Paulo fosse. O apóstolo sentia-se tranquilo porque seu cooperador não ensinava nada diferente. Isso está totalmente identificado com os apóstolos, sendo unidos a eles, unidos no ensinamento, na palavra fundamental e na palavra profética. Na segunda porção lemos: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide de vossos interesses. Toda vez que Paulo não podia ir a algum lugar, mandava Timóteo. Paulo confiava nele e sabia que ele conhecia a real situação dos santos e lhes traria um relatório fiel. Atenção, há um detalhe importante no versículo 20, que deve ser nosso desejo, porque a ninguém tem de igual sentimento. De todos os seus cooperadores, que eram muitos, Paulo não tinha ninguém como Timóteo. Ele era realmente unido e identificado com o apóstolo. Querido leitor, essas referências são suficientes para ilustrar a intimidade entre Paulo e Timóteo. Paulo era o pai espiritual de Timóteo e este seu filho na fé. Paulo era o mentor e Timóteo o aprendiz, o discípulo. Paulo era o apóstolo e Timóteo o jovem cooperador, a quem o apóstolo podia enviar com tranquilidade para todos os lugares, porque sabia que podia representá-lo. Senhor Jesus, pergunta: o que representa, respectivamente, a coluna e a base? Oh, Senhor Jesus, é fácil, representa a igreja. A igreja é a coluna e a base. Oh, Senhor Jesus, amém, irmãos? Vemos aqui, irmãos, nessa leitura do dia, falando muito sobre Timóteo, né? Sobre cooperar. Senhor Jesus, ele está falando sobre cooperar. Aí uma pergunta que vem para cada um de nós: o quanto de Timóteo nós temos, né? O quanto de cooperador nós somos? O quanto nós estamos cooperando para a nossa igreja local, para a localidade? O quanto nós estamos cooperando com os irmãos de serviço, os irmãos que estão à nossa frente? Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, ser esses irmãos que cooperem com os irmãos, coopere com o Senhor. Ó Senhor Jesus, para que o Senhor possa confiar em nós e nós possamos ir e representar a igreja de acordo com como Timóteo representava, né? Como Timóteo tinha a confiança de Paulo, que nós possamos ter a confiança do Senhor, que Paulo representava o Senhor ali como apóstolo, e que nós realmente possamos representar os irmãos que estão à nossa frente, que nós possamos representar a igreja. Senhor Jesus. Então, irmão, meu ponto hoje foi esse: realmente ser um cooperador, que nós possamos ser cooperador com a igreja, que nós possamos cooperar. Jesus é o Senhor.